Um, dois, três, Destravando Pode Prosperar. O podcast que inspira as pessoas. E claro que nós trazemos aqui sempre pessoas inspiradoras, com as suas histórias de superação, de prosperidade, de vitória. Claro que também as dificuldades, mas também faz parte da lei da atração, da lei da prosperidade. E hoje, gente, eu trouxe uma pessoa muito bacana, muito especial, um amigo. Esse amigo está sempre se reinventando, inovando na vida dele profissional. E ele vai falar sobre isso. Para vocês terem ideia, né, de como ele procura inovar e criar e superar e fazer algo novo, está aqui o mais novo produto dele. Olha só. Eu estou falando de Carlos Roberto Ernesto da Silva. E o livro ficou lindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos brindar? Vamos brindar, amiga Denise. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma enorme honra, uma enorme satisfação estar aqui com você, participando de mais esse momento relevante, né, na minha vida e na sua vida também, que a gente vem trabalhando juntos em parceria já há alguns anos, né? Verdade. E quando você me fez o convite, eu não hesitei. Deixei outros compromissos para poder estar aqui hoje com que você, honra. Porque você merece toda a minha atenção. Que honra, muito obrigada. E você precisava estar aqui, né? Porque, assim, a gente já se conhece há algum tempo, de consultorias, né? E sempre você está fazendo algo novo, sempre você está lançando cursos. Eu acho que o primeiro curso de formação de consultores é o seu. Acho que o primeiro e único, né? Aqui na região, sim. Eu acredito, fiz pesquisa na época, foi em 2011, a primeira versão do curso de o MBA, Formação de Consultores Organizacionais, que eu fiz em parceria com o IESP. Inclusive, eu acredito que eu te convidei para ser uma das professoras de um dos módulos na área de marketing. De marketing, exatamente. Isso? Exatamente. E de lá para cá, né, já houveram algumas versões, né? A última, antes da pandemia, era em parceria com a UNB. E depois da pandemia, nós não conseguimos mais retomar para o ambiente presencial, porque hoje a dinâmica mudou, mas foi também incrível isso, né? Incrível isso. A gente conversou sobre isso, na verdade, né, durante a pandemia, porque, mais uma vez, assim, você me inspirou, viu, Carlos Ernesto? Com certeza. Quando eu comecei a ver ali a sua transformação, eu digo, eu vou entrar nessa também, nesse digital, gostei. Mas, meu amigo, assim, isso sempre foi uma característica sua, lá atrás, jovem, na sua formação, você sempre buscou. Claro que é isso que a gente quer ouvir a tua história. Eu sei que as dificuldades acontecem e é bom que as pessoas saibam, né, que acontece, porque parece que o problema é só meu, né? Parece que o outro, né, o jardim do outro está sempre verdinho, né, Ernesto? E não é assim. Então conta para nós a tua história, como foi, de onde você veio, o que você fez e as tuas vitórias, as tuas superações, os teus obstáculos, né? Legal, Denise. Eu vou começar, né, resgatando um pouco até mesmo da minha infância e minha adolescência, né, sem me estender muito naturalmente. Claro. Né? Mas eu sou de origem, exatamente, de uma família humilde. Eu sou de Campina Grande e a minha primeira entrada no ambiente corporativo foi como office boy em Campina Grande com 14 anos de idade. Nossa! Pois é. Começou cedo. Comecei cedo, né? Na época não existia nem um menor aprendiz, né? Era office boy. Office boy, verdade. Isso. E, na verdade, eu considero que essa minha primeira experiência profissional foi a maior faculdade que eu tive na minha vida. Acredito. Porque ainda, saindo, adolescente ainda, né? Consegui manter contato com o que é o mundo empresarial. Né? O que é que significa disciplina? O que é que significa responsabilidade, hierarquia, fogueiras das vaidades. Sim. Tudo isso eu mantive. Lidou com isso muito cedo. Muito cedo. E eu consegui aprender a transitar no ambiente empresarial muito cedo. Né? Isso influenciou o seu sempre pesquisa e estudo com a área de pessoas, de recursos humanos? Influenciou? Acredito que sim, né? Sem Você dúvida. fala sobre liderança, acho que lá de trás tem aí uma história. Por isso que é importante a gente olhar para trás e ver, né, como a gente não viver de passado, claro. Sem dúvida. Mas, assim, a nossa história fala muito do que somos hoje, né? Isso é né? Exatamente. Né? O presente é fruto do que houve no passado. E o futuro é fruto do que hoje estamos vivenciando no presente. Né? Mas, Denise, após essa minha primeira experiência, né, eu passei mais de 5 anos nessa empresa, saí como
assistente administrativo. Aham. E aí eu já tinha entrado na faculdade com 18, antes de completar 18 anos, entrei na faculdade e minha primeira graduação foi em matemática. Matemática? Matemática, licenciatura em matemática. Tá vendo? Não tem, muita gente não sabe, né? Porque depois eu fiz psicologia, mas a primeira formação foi matemática. Eu ensinei matemática por mais de 15 anos. É mesmo? Oh, gente, isso é novidade. Porque Pois é. áreas exatas para psicologia. Isso. Né? Mas, assim, meu filho, que é também, ele gosta muito de matemática, ele diz, gente, mãe, tudo é matemática, Isso. tudo é matemática. Até fazer uma redação é lógica, é matemática. Eu digo, é mesmo? Tá bom. Não questiono, porque não é minha área. Pois é. E eu concordo com o teu filho, né? Pelo menos parcialmente, porque para mim foi muito útil ter primeiro uma formação numa área logística, na área matemática objetiva, né? Que usa muito o lado esquerdo do cérebro. Exato. Né? E isso também me ajudou na minha formação profissional, né? Porque em alguns momentos da nossa vida empresarial, da nossa vida gerencial, da nossa vida como consultor, a gente tem que ser objetivo, prático, Sim. entender a raiz do problema, né? E por outro lado, depois de algum tempo, né? Depois já com 30 anos de idade, eu optei por fazer psicologia, que era um sonho adolescente, que antes eu não tinha tido condições de colocar em prática. Porque na época de entrar no vestibular, eu tinha que entrar na faculdade pública, né, e o curso de psicologia era numa faculdade privada, e eu não tinha condições de arcar. Né, naquele momento. Mas depois, né, eu me tornei, na minha trajetória, eu me tornei concurseiro, e depois de ensinar bastante tempo como professor, eu entrei em instituições bancárias. Né? Eu me tornei... meu primeiro emprego em bancos foi no Banco do Estado da Paraíba. Hoje não existe mais, né? É o antigo Paraiban. Paraiban. Isso. E depois, com a minha experiência, né, desde adolescente no mundo empresarial, isso facilitou muito meu trânsito nas instituições bancárias, né? E aí fiz concurso para vários bancos, né, públicos, né, como o Banco Nordeste, Caixa Econômica, e obtive aprovação em todos eles, mas optei por fazer carreira no Banco do Brasil, que também era um sonho de infância. Né? Ou seja, os números sempre presentes ali na sua vida, né? Isso, exatamente. E me tornei, fui bancário por mais de 30 anos, né? 5 anos no Paraiban, 25 anos no Banco do Brasil. Desses 25 anos no Banco do Brasil, eu trabalhei 10 anos na direção-geral do Banco do Brasil, na diretoria de gestão de pessoas, né? Participei de um processo seletivo interno e fui trabalhar em Brasília como orientador profissional e psicólogo selecionador. Eita, que bacana. Já começou uma migração aí, né? Já começou a sair mais dos números e a buscar mais entender as pessoas, né? Eu até brinco e digo que hoje eu não sei mais nem resolver uma raiz quadrada, entendeu? Olha, nem me fale, disfarçadamente eu fico assim, né? Ainda mexo nos dedinhos, de vez em quando me pego mexendo nos dedinhos, enfim. Eu realmente não embora a área que eu gosto muito, a gente precisa, né, ter essa coisa mais objetiva na grande parte da nossa vida, mas eu aprendo com quem sabe, então tá tudo certo. É verdade. Pois é, e aí o interessante, né, que essa minha formação na área, né, mais racional, quando eu fiz psicologia, eu usava mais o lado direito do cérebro, né, que é o lado da intuição, da sensibilidade, da criatividade, e aí eu me senti até mais fortalecido, porque né, que precisava, eu usava o lado esquerdo do cérebro, que é o lado da razão, da objetividade, da praticidade. Mas também, quando era necessário, eu também conseguia usar mais a sensibilidade, mais a criatividade. E é isso que eu faço hoje na minha vida, né? O fato de nós estarmos aqui trocando ideias tem muito a ver com o lado direito do cérebro, sim, né? Porque sim. eu não tenho uma pauta, não tenho um roteiro contigo, né? Exato. E a gente vai falar e vai fluir de acordo com o que vai acontecer. E se eu fosse muito racional ainda, só racional, eu tenho que ter um roteirozinho. Olha, primeiro começa com isso, depois com aquilo, né? Não, e você lembra, você me conhece, né? Você sabe que eu gosto dos roteiros, né? Isso. Tanto que, assim, a gente faz nossa live lá no Instagram de Denise Gadelha, né? O Denise Gadelha Oficial. E Carlos Ernesto, aproveita e fala o seu aqui para o pessoal, né? Eu também tenho. Inclusive, a gente já fez lives juntos. Nossa live, eu quero falar, isso. Isso. O meu Instagram é @CarlosErnestoOficial. Também tem um canal no YouTube, Carlos Ernesto Oficial.
E, inclusive, aproveito até para pedir a sua audiência, né, para se inscrever lá no meu Insta e no meu canal no YouTube, que eu estou precisando Não, o Insta, com certeza, eu já estou lá. Agora, o YouTube, eu não sabia dessa novidade, depois eu vou para lá também, porque, olha, gente, vale super a pena. Esse cara está falando de algo muito bacana, que é a liderança. E, assim, você falou de uma coisa importante, porque... quando você diz assim, o lado direito, o lado esquerdo, quando eu terminei a administração, eu meio que me frustrei na aula da saudade. Por quê? Porque o professor foi fazer a aula da saudade e disse assim, bom, pessoal, agora vocês são administradores formados, quando vocês forem para as empresas, vocês, por favor, deixem lá os problemas em casa, as emoções em casa, usem a razão. E aquilo me assustou, porque eu venho de uma criação na família que muito focada no outro, no bem-estar do outro, da coletividade. Meu pai é assim, professor da universidade também, advogado. Minha mãe também é assim, também é professora. E aí eu digo, gente, aquilo me chocou, né? E por muito tempo eu fiquei assim, me segurando e segurando as minhas emoções. E depois, graças a Deus, que o mundo compreendeu, né, que nós não somos só razão, gente. Isso. Nós temos o outro lado do cérebro, o lado direito, né, que é um lado intuitivo, e a intuição começou também a ser valorizada no processo decisório, né, Carlos? Sem dúvida. E esse, eu até acredito, Denise, que é o grande desafio para quem exerce cargos de liderança, Sim. Quem exerce cargos gerenciais, quem atua como professor, como consultor, é você encontrar a boa medida entre a razão e a emoção. É porque em determinadas situações da vida, né, você como líder, como gestor, você tem que usar a razão. Mesmo Sim. que às vezes isso até você faça de uma certa forma, não digo constrangido, mas sai de sua zona de conforto. Mas em outras situações, você não pode ser apenas pela razão. Sim. Você tem que levar em conta também questões mais subjetivas, né? A sua sensibilidade também tem que vir à tona. Você tem que se colocar no lugar do outro. Perfeito. Né? Usar a empatia. Muito. Né? E muitas vezes, no uso da empatia, você tem que deixar um pouquinho de lado a questão só da razão, só da objetividade. Sim. Mas o grande desafio é encontrar a boa medida. Não é? Você não apenas radicalizar com razão, com objetividade, e também não ser apenas aquela pessoa que deixa tudo passar, que passa a mão na cabeça, né? Porque tem que ser também sensível. Então, o grande desafio é encontrar essa boa medida. É encontrar essa medida, exatamente. Ai, nossa, eu vou me dar o direito aqui de invocar mais uma vez o meu pai, né? Claro que eu sou fã dos dois, do meu pai, da minha mãe, mas enfim, eu vou falar dele em particular, porque ele é advogado, foi muitos anos professor, e ele sempre, eu gostava de corrigir as provas com ele, né? E achava engraçado, porque muitas vezes ele fazia uma pergunta, e essa pergunta precisava mexer com muitas coisas. E tem uma fala dele que me marcou e está muito dentro do que você diz, né? E ele dizia muito assim, olha, pessoal, tenham cuidado para não terminar o curso, botar um anelão no dedo, falar chiando e sair condenando as pessoas. Aprendam as histórias das pessoas. A lei, ela precisa ser cumprida, mas ela tem que servir a pessoa, ao ser humano. Você não pode castigar alguém só em função de uma lei. Conheça a história. Isso me marcou, e quando você traz isso, me deu até nostalgia dessa fala, porque é por aí. Né? Muitas vezes você tem, hoje como professora, eu vejo isso. Às vezes você aplica uma prova, eu não gosto muito desse instrumento de prova, nunca gostei, porque ele mede o momento, né? Às vezes você não está bem, não está bem, ninguém é de ferro, nós somos seres humanos, né? Então, assim, tem horas que eu não estou tão bem. E aí você faz a prova, o aluno não está muito bem, e a nota é ruim, mas ele tem um histórico super bom. Então, a avaliação ela precisa ser constante, né? Ela não pode ser ali aquela coisa temporal, não, ela é transversal. Então, isso é muito bacana quando você traz, né? Você trata isso aqui no livro? Olha, sim, claro que eu vou ler, né? Tem vários momentos, né, em que eu trago os desafios que eu enfrentei como líder, como gestor de equipe. Porque quando eu estava lá em Brasília, trabalhando na diretoria de gestão de pessoas do Banco do Brasil, eu coordenei o programa de orientação profissional, orientação de carreira dos funcionários do Banco do Brasil. Nossa. E tinha uma equipe que trabalhava comigo, e foi um grande aprendizado para mim, né? Porque você liderar, eu era analista, né? E depois fui promovido
para coordenar um projeto de grande amplitude em todo o país, não é? E você ser responsável pela formação de outras pessoas. Inclusive, nós formamos mais de 80 orientadores profissionais espalhados em todo o Brasil. Em todo o país. Para ministrar um workshop voltado para a questão da gestão da carreira dos funcionários que estavam entrando no banco. Bacana. Não é? E isso foi um grande aprendizado, porque eu era um técnico que assumia um cargo de gestão. Você prosperou. Pois é, prosperei, aproveitando aí o pode prosperar, né? Isso. Prosperei profissionalmente e aí me enfrentei com desafios que antes eu não me deparava, né? Porque uma coisa é você ser um bom técnico, outra coisa é você ser um bom gestor. Verdade. E tive que aprender, apanhei muito, né? Sofri bastante, mas aprendi bastante também e cresci, né? Bacana isso. Isso. Acho que é isso que a gente tem que parar um pouquinho e falar, né? Aprender Isso. com os erros, com os problemas, né? O nosso podcast, ele fala sobre isso, né? É que, assim, até essa fala é um pouco comum, mas é importante replicar. Assim, o erro, ele vai acontecer sempre. Isso. Agora, como lidar com ele é que é a grande diferença do líder, inclusive, né? Sem dúvida. Você já precisou ser líder de você mesmo? Esse é o primeiro passo para quem quer liderar alguém, né? Para quem quer liderar uma equipe. É verdade. É liderar a si mesmo. A si né? mesmo. Ninguém pode ousar querer liderar uma equipe, outras pessoas, se antes não lidera a si mesmo. E para liderar a si mesmo tem que ter o autoconhecimento, né? É você saber quem você é. Você saber as suas virtudes, né, os seus pontos fortes e também quais são as suas fragilidades. As suas fragilidades, né? perfeito. E você se dá conta dessas fragilidades, não é? Reconhecê-las. E quando se depara com elas, o que é que eu posso fazer a partir disso? Perfeito. Porque nós somos humanos, nós erramos, Claro. nós caímos, não é? Mas o importante não é só não permanecer no erro, é aprender com os erros. Com os erros, perfeito. Crescer com eles. Aliás, uma dica aqui do Pode Prosperar, gente. Tem um mantra da Access, ele fala exatamente assim: como posso melhorar? Isso. Como posso melhorar? Então, sempre que eu, por exemplo, quando estou com algum problema, alguma coisa que eu vejo uma certa irritabilidade, uma certa descrença, eu fico: como posso melhorar? Como posso melhorar? Repetindo isso, porque é verdade isso que você traz. Eu preciso, né, esse faz parte do nosso processo de aprendizagem de prosperidade. Como posso melhorar? A vida é evolução, né? Isso. Ô, cara, será que é por isso que muitas vezes a gente diz: meu Deus, eu com 20 anos com a cabeça de hoje. Acho que é por isso, né? Eu escuto muito isso. Eu não sou saudosista, entendeu? Acho que o melhor momento que a gente vive é esse. É o hoje, né? É o agora. É verdade. Até porque o passado não existe mais, que já passou. E o futuro não veio. E o futuro ainda não chegou. Então, quiçá chegue. Quiçá chegue, né? Mas, assim, o melhor momento e o momento que você tem que valorizar, na minha opinião, é esse o momento. Concordo com você. O que é que eu posso fazer de melhor nesse momento que estou vivenciando agora? O que é que eu posso fazer de melhor nesse momento que a gente está trocando ideias aqui no seu Pode Prosperar? Não é? Então, esse aqui é o momento. Eu não vou sentir falta, nem ficar pensando, remoendo, né? Exato, essa palavra estava me faltando, por algo que eu fiz bem no passado ou que eu deixei de fazer. Então, eu me preocupo em como é que eu posso fazer o melhor agora, hoje, porque isso vai contribuir para que o futuro, que ainda não chegou e nunca chega, porque o futuro é sempre na frente, né? Mas que possa ter uma trilha mais agradável, né, para você caminhar. Então, me preocupo muito com isso, né? Como ser melhor hoje, como fazer bem o que eu estou fazendo agora. Muito bom. E quando você teve lá seus momentos, vai um desafio desse em Brasília, um paraibano arretado, mas chega lá totalmente desafiado, né? Sem dúvida. Porque a gente, assim, e nesse caso, né, tinha um ponto a favor, porque imagina se fosse uma mulher. Hoje você fala do Banco do Brasil, eu fico pensando na paraibana que está, né, à frente aí do Banco do Brasil, porque não é fácil sair do Nordeste, sair da Paraíba, e você fez esse caminho. E nesses momentos lá que você tinha suas dificuldades, as suas angústias, você trabalhava a sua cabeça nesse sentido também? Tive que trabalhar. E aí você trouxe uma questão que é muito interessante, é uma questão cultural. Eu fui para Brasília no final da década do milênio passado, né? 1999, 98, se não me engano. Eu fui para Brasília, né? Ou seja, mais de 20 anos, né?
E ao chegar lá, né, eu tive um choque de realidade, porque assim, eu saí de Campina Grande, eu trabalhava no Banco do Brasil em Campina Grande. Mas Campina Grande tem muitos talentos, formam muitos talentos, né? Muitos, né? Muitos. Tem até um amigo meu que dizia que Campina Grande é a cidade que tem mais doutores por metros quadrados. Verdade, eu não sei se é uma estatística verdadeira. Mas a Paraíba tem muitos doutores, isso. muitos doutores. E Campina Grande é um celeiro, né? Também de tecnologia, de tudo. Exatamente. Mas, enfim, né, saí do interior da Paraíba, Campina Grande, para ir trabalhar na Direção-Geral em Brasília com pessoas de todo o país. Pessoas que tinham formação na USP, na UFRJ, na URGS, enfim, nas grandes universidades brasileiras. E eu tinha feito meu curso de psicologia na Universidade Estadual da Paraíba. Olha aí. E aí eu tive que aprender, né, a me inserir nesse contexto com muito cuidado, né, porque quer queira, quer não sempre, mas eventualmente a gente se depara com algumas, eu não vou usar a palavra preconceito, mas eu digo assim, com algumas falta de credibilidade, vamos dizer assim, por conta da origem. Não deixa de ser uma certa discriminação, né? Assim, talvez a discriminação seja pesado. Eu acho assim que era mais uma. Será que esse cara vai dar conta? Exatamente. Dar conta, entendi, será que esse cara vai dar conta realmente? E eu, com muito jeito, com muito tato, comecei a demonstrar as minhas competências, as minhas habilidades. Não só o conhecimento, mas a minha capacidade de interagir, a minha capacidade de me relacionar com as outras pessoas e, acima de tudo, a minha capacidade de compartilhar o que eu tinha aprendido ao longo de minha trajetória. Bacana. Entendeu? E com isso eu conquistei um espaço. Não é? Conquistei um espaço ao ponto, né, de coordenar um programa de grande porte, como eu falei, né, o programa de orientação de carreira dos funcionários do banco. Um desafio, né? Um grande desafio. Aliás, pessoas por si só é um desafio. Isso. Né? E você lidar com todas as vaidades, com os objetivos, não é fácil. Isso. Né? Eu estou até lendo um livro, eu vinha comentando com o Fábio, eu digo assim, nossa, eu devia ter lido esse livro antes de um monte de coisa, antes das eleições, antes de um monte de coisa, porque eu não tinha discutido muito, né? Porque você vai percebendo que todo mundo quer ter razão, todo mundo defende o seu ponto de vista, não adianta você bater de frente, você tem que ter uma certa sabedoria até nesse contexto, né? Isso, exatamente. E é uma grande sabedoria, você foi muito feliz na palavra, né? Você saber quando recuar, quando calar, mas saber também quando se posicionar. Isso. E eu aprendi isso exatamente nessa convivência, entende, Denise? Entendo. Porque até mesmo assim, vou citar um exemplo prático em sala de aula, né? Eu como aluno e um grupo de psicólogos também como aluno, um processo de formação para ser psicólogo selecionador. E os instrutores, né, traziam os conhecimentos, compartilhavam e levantavam algumas questões para reflexão, mas sempre tinha aqueles que em primeiro lugar se posicionava assim, e não sobrava espaço muito para os demais. Quem era mais educado. Isso, exatamente. Eu, assim, não muito, é isso? Mais tímido. Ser mais educado, assim, aí você fica... Isso, mais tímido, né? Só que eu comecei a sentir, não, eu tenho que abrir meu espaço, porque ninguém vai me dar o espaço. E foi um grande aprendizado que isso eu é tive. bom, viu, gente? Ó, preste atenção aqui nessa fala. Preste atenção. A gente precisa, sim, com muito cuidado, a gente precisa, sim, se posicionar. Porque, senão, tem uma coisa assim, quando eu falo para alguns alunos, gente, a gente não pode ser achar da pata e da galinha, né? Isso. A gente tem que ser um pouquinho galinha, professora. Eu digo, por que o povo não compra tanto ovo da pata como compra da galinha? O povo diz a história que a galinha põe um ovo mais rico de nutrientes, maior, mas as pessoas compram bem menos a pata. Ah, porque é caro? Não, não é só porque é caro, porque a galinha bota um ovinho pequeno e fica gritando. A pata fica calada. Eu digo para os meninos, pessoal, a gente precisa ser um pouco galinha aí, tem que falar as nossas coisas, não com arrogância, não com imposição. Mas tem que falar. Sem dúvida. E esse é o grande desafio para quem é de uma região do Nordeste, do interior da Paraíba, né? Conseguir conquistar esse espaço com assertividade. Né? É você se comunicar, dizer o que você pensa, dizer o que você sente e muitas vezes sendo contrário ao posicionamento dos demais, mas sem ser desrespeitoso, sem ser agressivo, não é? Perfeito. Mas se posicionando. E foi uma grande experiência que eu tive quando estava chegando lá em Brasília. Você diria que esse momento aí da sua vida
foi muito decisivo assim para a sua formação, porque você teve que superar muitos obstáculos, né? E aí, imagina se fosse hoje esse povo aí, algumas pessoas, alguns seres aí querendo separar o Nordeste. Pois é. Esse povo tá pensando o quê? Que sobrevive o Nordeste? Não é assim não, não é assim não. Eu não quis nem entrar nessa questão, né? Para não criar polêmica, né? Exato, mas assim, a gente sabe que não é a maioria, mas algumas pessoas nos veem, né? Quem é... Graças a Deus que não é a maioria. Isso, exatamente. Quem é nordestino, ou quem é de origem, né, nordestina, você vê quando alguém se torna um expoente que é do Nordeste, principalmente na área política, quantos preconceitos precisa superar, né? Precisa superar, não é isso? Mas assim, foi um grande aprendizado para mim e qual foi o maior aprendizado que eu tive, Denise? É que nós somos muito bons. Eu acredito. Nós somos... E concordo. Isso, e eu me dei conta que mesmo tendo me formado na universidade do interior do estado da Paraíba, eu tinha muito mais conhecimento e competência em determinados assuntos do que muitos colegas que fizeram nas universidades, nas grandes referências do país. Não é? E essa minha trajetória, né, lá em Brasília me deu uma segurança de acreditar em mim. Tanto é que depois, né, de estar lá estabelecido, de ter o meu reconhecimento, eu consegui fazer uma especialização em recursos humanos na USP. Olha, entendeu? Que legal. E, além disso, eu consegui fazer um mestrado na UNB, que é uma universidade de referência no país, Sim. E com um sanduíche, inclusive, no Canadá. Pronto, fechou com chave de ouro. Então, agora, isso tudo aconteceu pelo que eu tive que superar e acreditar que era possível, que eu tinha competência para isso. Não é? E, naturalmente, quando a gente faz um trabalho bem feito, e quem supera essas dificuldades, tem a necessidade de superar algumas dificuldades que outras pessoas não têm, a gente faz as coisas com muita qualidade, com muita competência. A gente não precisa só ser bom, a gente precisa ser ótimo para poder ter reconhecimento. É verdade. Né? E aí, não, eu lembrei, você falando dele, lembrei já do Steve Jobs, né? Que, assim, ele tem uma fala muito interessante sobre isso, que o pessoal dizia que ele era meio grosso, né? Falava meio brabo, assim, com os funcionários. E nem a gente olhava assim, a cara dele não era tão simpática, mas um cara tão inteligente, tão inovador, né? Como que é assim? E uma vez ele disse, mas você não tem medo porque você prepara as pessoas e depois você começa a gritar que o pessoal quer ir embora. Você não tem medo de perder seus bons funcionários? Ele disse, não, eu não quero os bons funcionários, eu quero os ótimos. eu achei fantástico. Eu digo, esse cara é fogo mesmo. Eu não cheguei a conhecer Steve Jobs, senão eu tinha ido para lá. Estou brincando. Mas, assim, eu entendi aí a analogia que você fez. Né? Mas é isso. Então, Denise, esse percurso ele é muito mais árduo, mas ele é muito mais gratificante. Quando a gente começa a ver o reconhecimento que a gente começa a ter. Não é? E depois de estar lá em Brasília por mais de 10 anos, eu participei de um processo seletivo para assumir o cargo de gerente de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental do banco, que a diretoria estava abrindo como espécie de filiais em vários estados, e um dos estados era aqui na Paraíba. Eita, que legal. Aí me despertou o desejo de retornar, fazer o caminho de volta. Aí participei desse processo seletivo que teve mais de 200 pessoas concorrendo aqui para Paraíba. E eu me tornei o primeiro gerente de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental do banco aqui na Paraíba. Que coisa boa, amo essa área. Pois é. Nossa, que bacana. E essa experiência fez com que, né, eu aprendesse muito também na área exatamente de gerenciamento de liderança, porque eu vim como gerente coordenar uma equipe que era responsável pela gestão de pessoas de mais de 1.000 colaboradores do banco aqui na Paraíba. Então, grandes desafios que a gente teve que superar, grandes aprendizados que eu tive, erros também que eu cometi, mas que aprendi também com eles. E aí foi o que, depois de eu fechar meu ciclo no banco, não é, que eu acreditei que tinha chegado o momento de eu compartilhar com a minha região, com o meu estado, com o Nordeste. A gente fica com essa dívidazinha aqui, né? Exatamente. De dar uma contrapartida a tudo que eu havia aprendido, contribuindo para o desenvolvimento do meu estado. E aí me tornei consultor
credenciado pelo Sebrae, assim como você foi também por muito tempo. Participei daquele processo seletivo árduo, que tinha prova de conhecimento, que tinha uma banca avaliadora e tal. E desde 2009 que eu abri a empresa de consultoria e hoje eu continuo atuando como consultor empresarial, né? E também como professor, né? Dou aulas em vários cursos de pós-graduação, né? E sempre aprendendo, né? Uma das coisas que eu tenho muito comigo é que eu vou continuar aprendendo, estudando até o último dia de minha vida, entende? Isso é maravilhoso. Agora, pessoal, chega aqui. Vocês acham que uma aula dessa, vocês têm que fazer o quê? Compartilhar. Ir lá no nosso YouTube, né? @Prosperar Consultoria, não é isso? @Prosperar Consultoria, fazer sua inscrição, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Mostra aí para sua equipe essa aula, porque, olha, tá muito bacana esse papo. Mas deixa eu te falar, você trazendo seus exemplos aqui da sua história em Brasília, e eu lembrei de algo muito engraçado, assim. Eu assumi a diretoria do SESC no estado do Amazonas, eu morei um tempo lá em Manaus. Não sabia. E aí, logo que eu assumi, eu não tinha nem 30 anos, né, quando eu assumi a diretoria do SESC, criança. O pessoal do Rio de Janeiro queria me conhecer. Carlos, quando fui chamada lá, eu estava tão preocupada de apresentar por que eu estava lá, que eu tinha condições de estar lá. Eu já tinha, inclusive, terminado meu mestrado, né, em marketing à época. Aí eu estava tão preocupada de mostrar todo esse trabalho lá, que eu me preparei. Sabe, parecia aquele povo assim, bem daqueles filósofos, aqueles estudantes bem dedicados, que tudo que ia falar, falava uma citação de um filósofo. Aí eu fazia o tempo todo, eu citei todos os estudiosos do mundo da administração, dos negócios. Aí depois, gente, quando eu olho para trás, eu fico rindo sozinha, disse, ai meu Deus, tão preocupada aqui, né, de mostrar que, e você vê, eu também terminei em Campina Grande, terminei na UFPB, hoje o UFCG, mas eu venho do mais do interior ainda, né? Porque Campina Grande nem parece interior, é estranho a gente dizer interior, né? E eu dizia, gente, como é que eu vou fazer lá? Minha preocupação era citar os autores. Aí eu digo, gente, quando eu olho para trás, eu morro de rir com essa história, sabe? Mas faz parte. Faz parte. De uma certa forma, você teve uma experiência muito parecida com a minha, né? Pois em outra cultura, em outro local, precisando mostrar que você fazia jus estar onde você estava, Isso. Né? E o seu mecanismo de defesa foi se ferramentar pelos... Foram os livros. Eu digo, peraí, eu sempre gostei de ler, aproveitei e comecei a citar todos os livros que eu li. Muito legal essas coisas, né, gente? Cada um passa por isso. Mas eu preciso, assim, perguntar para ti hoje, com a tua experiência, vamos partir já um pouquinho para esse teu olhar. Como você enxerga os líderes hoje, né, assim, de modo geral, na nossa região? Quais são as maiores dificuldades? Eles têm dificuldade em reconhecer as suas dores, os seus problemas, os seus momentos de fraqueza, porque ser líder é uma atividade um pouco solitária, né? Olha, eu tenho lido, estudado bastante, pesquisado, né, sobre esse tema de liderança, né? E assim, o líder, né, na história da humanidade depende muito do contexto, né, do momento. Pessoas que foram líderes, né, na história da humanidade naquela época, naquele contexto, talvez não fossem líderes reconhecidos no dia de hoje. Né, e alguns líderes dos dias de hoje talvez não fossem reconhecidos como líderes em outro contexto. Né? Então, a questão da liderança tem muito a ver com o contexto em que as pessoas estão inseridas. Né? Existe até uma polêmica, né? Se aprende a ser líder ou se não se aprende a ser líder. Né? Ser líder é uma questão inata. Né? Eu tenho um posicionamento com relação a isso. Né? Eu acho que todos nós temos dentro de nós o potencial para ser líder, dependendo de surgir a oportunidade para que esse potencial aflore, quer seja por meio de estudo, por meio de vivências práticas ou por meio do contexto oferecer a oportunidade. Sim, né? Sim. Mas que o exercício da liderança, no meu entendimento, pode ser desenvolvido sim, a pessoa pode ser preparada. Alguns que nascem com algumas características inatas, mais pode favoráveis, até ter, exatamente, pode ter até mais facilidade para esse exercício. Outros, né, que talvez não tenham essas características inatas, mas eu acredito que podem sim desenvolver e se tornarem também líderes reconhecidos. Sim, né? A questão também do empreendedorismo é da mesma maneira, Isso. né? Quando a gente encontra um campo fértil, você se torna um empreendedor, né? Lá em casa eu falo muito isso para os meus filhos, assim, eu sempre digo para eles, gente,
Aí falo tanto, meu filho, tá, mãe, eu já entendi, que por mais que eu seja um ótimo funcionário, nunca vai ser igual como empreender. Eu digo, por aí. Mas porque eu tenho muito essa sede de plantar essas coisas e, bom, meus alunos também. A gente sabe das limitações do mercado, né, Carla? A gente sabe que o mercado não tem aquela coisa, aquele espacinho guardado para todo mundo, mas, assim, coisas a serem feitas tem um monte. Só não tem nos modelos mais tradicionais. Né? Aquela liderança lá, que você era o chefe na carteira assinada. Porque às vezes, Carlos, aí você me corrija. Às vezes o líder nem é quem ocupa um cargo hierarquicamente superior, não é verdade? Perfeito. Muitas vezes o verdadeiro líder é aquele que atua nos bastidores, que não tem um cargo de liderança formalizado. É o líder que aflora pela sua capacidade de congregar as pessoas em torno de um objetivo. Porque essa é uma das características de quem é líder, né? Saber onde quer chegar e ser capaz de conduzir outras pessoas para chegar naquele lugar. Agora, para que ele consiga isso, existe um grande desafio, entende, Denise? É que o líder precisa ser exemplo. Perfeito. Entendeu? Ele precisa ser exemplo para poder ter outras pessoas que vejam, né, o percurso que ele está fazendo, aonde ele quer chegar e se tornar seguidor dele. Né? E fazer isso de forma espontânea e voluntária. Agora, o grande desafio, Denise, que a gente vê hoje, inclusive no nosso dia a dia, na nossa realidade atual e também, né, em tempos passados, é que ser líder, conduzir pessoas, às vezes não é muito difícil. Porque a gente vê líderes que conduzem para o bem, com princípios e valores que conduzem para o bem, e líderes que conduzem para o mal. Sim, infelizmente tem, né? E na história da humanidade nós vemos... Temos vários exemplos. Vários exemplos disso, eu não vou citar, né? Mas a história da humanidade mostra tanto a história passada como a história presente. Sim, né? E são pessoas que, entre aspas, tem carisma, tem o perfil de líder, tem seguidores, as pessoas seguem cegamente. Isso, não é? Isso. Agora, o que é que diferencia um líder, né, que conduz as pessoas para o bem daquele que conduz para questões, né, que não são distorcidas, né? Vamos amenizar. Exatamente. Quais são os líderes? Qual é a diferença de um para o outro? Sim. Não é? Essa é a grande questão. Sabe qual é a diferença? Sim, quero saber. São os valores e os princípios que regem a trajetória desse líder. Perfeito. Então, aí você vê, né, se a história desse líder vai conduzir para o bem ou se vai conduzir para uma história totalmente distorcida do que pode ser benéfico para a coletividade. E muitos conduzem não em benefício da coletividade, mas em benefício de si mesmos. Pronto, isso que você acabou de me dizer, uma aula, né, gente? Assim, muito legal. Então, você acabou de me dizer, me veio aqui o seguinte, né? O líder de verdade, ele serve. O líder de mentira, ele quer ser servido. Não é isso? De uma certa forma, você tem razão. Você tem razão. Esse líder que tem bons princípios, eu acho, pronto, hoje você trabalha, inclusive, né, o seu livro fala sobre isso, liderança de alta performance. Então, quando a gente lidera, a gente quer ver o outro crescer também, né? Porque o objetivo é, enfim, vamos chamar de ingenuidade, quem acha que uma pessoa vai trabalhar na sua empresa só para fazer sua empresa crescer. Claro que não. Claro que não. E a gente tem que ter essa consciência, né? Porque, assim, por que o outro tem que trabalhar por mim e eu também não vou trabalhar pelo outro? É uma troca, né? Exatamente. Isso aí. E tem gente, não, que quer ser só o líder, aquele que, vem para mim, né? Essa coisa mais ou menos nesse sentido. Enfim. E até a própria literatura já traz isso, né? O James Hunter, o monge executivo, que inverteu a pirâmide, né? Pois é. A pirâmide, em vez de ser assim, ele inverteu assim. Ou seja, o líder fica embaixo com o objetivo de servir. O líder servidor, não é isso? Agora, o grande desafio, não é que você tem que ter uma postura romântica com relação à questão da liderança, porque a liderança tem os seus ossos dentro do ofício, né? E muitas vezes você, como líder, tem que contrariar interesses pessoais, tanto seus como de outras pessoas. Agora, o que o líder não pode deixar de ter
qual é o bem coletivo que ele está em busca de. Gostei. Qual é a visão de futuro de um bem coletivo. E aí abrir mão até mesmo dos seus próprios objetivos pessoais. Sim. E na história da humanidade nós temos também vários exemplos. Sim, né, graças a Deus de novo. Isso, né, que abriram mão até mesmo da sua própria vida em benefício do bem coletivo. Sim. Não é? Ai, que legal. É muito bom conversar com pessoas que a gente acredita, que a gente admira, que é o seu caso. É verdade. E você é um estudioso nessa área de liderança. E eu fico muito feliz, porque ontem mesmo, em sala de aula, como eu estou com a disciplina também, né, em planejamento e organização de eventos na área de turismo e hotelaria, a gente sempre faz um evento, né, no final do semestre. E aí eu monto as equipes, cada área tem uma equipe responsável e eu crio um coordenador. Porque para mim é mais fácil falar com a pessoa do que falar com todos os alunos ao mesmo tempo, toda hora, né? Ligando, perguntando. E aí eu disse, gente, é o seguinte, vou para os coordenadores. Eu não tenho como avaliar sozinha as pessoas que estão na sua equipe, porque eu não estou acompanhando de perto, eu posso ser injusta, mas vocês precisam me ajudar a avaliar. Professora, eu digo sim. E para isso vocês precisam ter maturidade, ética e senso de justiça. Porque se você proteger o seu amigo, você vai ser injusto com o outro que está lá, que também se doou muito ao projeto, e seu amigo se doou menos. Então, para a gente liderar, muitas vezes a gente tem que fazer isso que você falou. Aí, quando você me vem dizendo isso, eu digo, legal, estou no bom caminho, estou no caminho certo, gostei. Carlos, muito bom o nosso papo, tá vendo? Assim, a gente nem sente, né, passar. Mas aí hoje, né, já assim caminhando, a gente para encerrar essa conversa bacana, e mais uma vez, pessoal, pedindo aí para vocês comentarem no nosso vídeo, vocês compartilharem essa aula que a gente está tendo sobre liderança, né? E essa história de vida que inspira. E hoje, assim, você ajuda muito as pessoas a terem alta performance, né, nas suas lideranças. Isso te faz feliz? Ajudar outras pessoas a terem melhorar suas performances? Muito feliz, Denise, porque estás plenamente coerente com a minha missão de vida. Né? A minha missão de vida é contribuir com o desenvolvimento das pessoas que se conectam comigo. Bacana. Não é? E contribuindo com as pessoas no nível, mesmo que seja individual, estou contribuindo para uma sociedade melhor. Sim. Né? Porque se essa semente se multiplica, você vai conseguir construir o resultado é um fantástico, mundo melhor. Né? Sim. Né? Então, isso me deixa muito realizado, me deixa muito feliz. Que bacana. Poder dar essa contribuição. Isso é grandeza, né? E eu acho que isso é o sentido da vida também. Isso não é falácia, pronto, de novo aí, pegar outro gancho, porque a gente vê isso em você. Quando você fala, um líder tem que mostrar, aí me vem, né? Você também é pai, né? Eu tenho filhos, eu também tenho, eu sou mãe, e eu percebo isso muito claramente. Às vezes, assim, eu sou aprendiz de vinho, né? De apreciar vinho. Sempre gostei de almoçar com vinho, etc. E no início, assim, eu me atrevi a voltar dirigindo. Aí meu filho sempre foi bem cuidadoso, olhou assim, disse, mas vai dirigir? Aí me deu vergonha aquilo. Eu falei, não, é melhor a gente pedir um táxi, alguém para vir buscar, né? Porque mamãe bebeu um vinho. E eu percebi que não adiantava eu dizer, eu tinha que fazer. Então, hoje, assim, tanto minha filha como meu filho, quando vão, ele já está com 18, ela está com 23, já estão saindo um pouquinho, não muito, mas eles gostam de dar as saidinhas, sempre é de imediato, eu nem preciso falar. Chamar Uber, vou chamar Uber. Pronto, perfeito, né? Aquela história de pegar carona com os desconhecidos. Eu chamar Uber, digo, olha, mas compartilha com a mamãe, tá bom, estou compartilhando. Mas é por aí, né? Então, essa coisa do líder tem que fazer, não é só falar. Isso. E é um grande desafio, né, Denise? Porque nós somos humanos. Sim. Vez por outra a gente fraqueja. Não temos manual pronto, manual. Exatamente. Mas o importante é que quando você pisa na bola, você reflete, como esse exemplo que você deu aí do vinho. Não é? Isso. Independente do seu filho ter falado ou não, um dia mais tarde, mais cedo, mais tarde, você dizer, poxa vida, né? Eu não estou cumprindo, né? Com o que seria correto para ser exemplo, vamos dizer assim. Isso. Agora, o importante, né, é que a gente se toque, né, quando a gente pisa na bola e que aprenda com isso para não fazer mais. Né? Reconheça, né? Porque nós somos humanos. Nós, é tão simples, né? Entender que eu erro também, eu erro também. Graças a Deus que não somos perfeitos. Isso, né? Verdade. Estamos sempre em processo de crescimento, de aprendizado e de desenvolvimento. Esse é o nosso sentido da vida, né? Exatamente. Gente, eu amei.
Vocês gostaram? Eu amei. Vamos brindar aqui no Pode Prosperar. É água, não é vinho. Carlos Ernesto, meu amigo, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Vamos agora, para fechar com chave de ouro, fala um pouquinho deste livro. Legal. Nesse livro, né, mostrar aqui para o pessoal, eu compartilho as minhas experiências. Eu ganhei esse, né? Esse, que foi dedicado a você. Bacana. Né? Fiz dedicatória, inclusive. Né? Ótimo. Então, eu conto o relato, né, de minhas experiências como gestor, as dificuldades que eu vivenciei e trago ferramentas práticas para ajudar líderes a exercer melhor a sua liderança e se tornar um líder inspirador. Inclusive, o subtítulo do livro, né, o livro é Liderança de Alta Performance, mas o subtítulo é um guia prático para se tornar um líder inspirador. Ai, que bacana. Entendeu? Tudo a ver com Pode Prosperar. Isso, tudo a ver com Pode Prosperar. Exatamente, Pode Prosperar. E, consequentemente, não é? Eu tive a preocupação de não ficar com teorias, né? Apenas do um embasamento teórico, tem várias referências bibliográficas. Isso é importante. Mas eu tive a preocupação de contribuir com ferramentas práticas, ferramentas para você delegar, ferramentas para você ter uma comunicação assertiva, ferramentas para você dar um feedback construtivo que contribua para o desenvolvimento do outro, ferramentas para você fazer um bom processo de recrutamento e seleção para a sua equipe, enfim, coisas do dia a dia de um líder que muitos têm dificuldades em colocar em prática e que aqui vai obter algumas ferramentas práticas e algumas questões também para reflexão. Inclusive, o primeiro capítulo é sobre inteligência emocional. Ai, que bom! E eu fecho o livro... Lendo ele em casa, pode tomar um vinhozinho, né? Pode tomar um vinhozinho. E o último capítulo é exatamente o resultado de uma pesquisa que eu fiz na época da pandemia, quando eu perguntei a vários líderes de equipes, empresários, o que é que eles estavam fazendo para superar a crise em plena pandemia. Quais as características que ele estava colocando em prática como líder. E eu ranqueei, né, as 5 que foram mais citadas nessa pesquisa e faz parte exatamente do último capítulo do livro. Então, que bom, quem tiver interesse, vai nas plataformas de marketplace, inclusive na Amazon, coloca meu nome, Carlos Roberto Ernesto da Silva, que aparece lá o livro Liderança de Alta Performance. Perfeito. E ele está também na versão digital? Também, na versão digital também. Ótimo. Não que eu seja fã, mas eu tenho um Kindle porque tem que ter, né? Hoje. Exatamente. E, inclusive, a versão digital é mais em conta do que a versão física, né? Mas assim, Denise, tive a enorme satisfação. Mas eu gosto assim mesmo, pegando, isso, eu também. Marcando. Isso, até porque nesse eu pude fazer uma dedicatória para você. Você me permite ler a dedicatória? Por favor. Ok. A amiga Denise Gadeiga, referência em liderança feminina, inspiradora de muitas conquistas no ambiente empresarial e também no âmbito pessoal. Meu amigo, então, muito obrigada, Carlos. Obrigada por... Esse é meu. Mas vocês podem acessar lá, né, gente? Por favor. Isso. Olha, muito obrigada pela sua presença. Fico muito feliz, muito lisonjeada por você estar aqui dando essa aula, inspirando as pessoas, falando sobre as suas superações de vida e a prosperidade que hoje você experimenta e experimentou a vida inteira, né? Porque eu acho que a gente celebra o tempo todo e deve celebrar o tempo todo as nossas vitórias e as nossas superações. Muito obrigada. E está aberto, Pode Prosperar, viu? Que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço. Um grande abraço.